Aí pode começar a hora que quiser, tá? Começando mais um Talkcast, o podcast da Talk Plus, com um convidado hoje muito especial, não é verdade, Júnior? É verdade, é uma honra, né, para nós. E a gente vai ter oportunidade hoje, né, David, de contar um pouquinho da nossa história também. Como tudo começou. Um pouquinho da onde a gente veio, e vocês vão entender hoje um pouquinho por que a gente entrou no mundo do plástico, né, David? Porque a gente está inserido nesse mercado. Lembrando, né, que o tema hoje é reciclagem de PVC, nós vamos falar muito de PVC nessa live. E a gente acredita que você vai gostar bastante do nosso convidado. Hoje vai ter super dicas do mercado do PVC em geral e dicas de reciclagem de PVC que você vai conseguir fazer com essa matéria-prima, quais as oportunidades, enfim, você vai conhecer um pouco mais. Você que trabalha com PVC reciclado, fique ligado, que vão ter muitas dicas, e eu acho que vai ter muita questão também de história do mercado do plástico, né? A gente trouxe esse convidado justamente para isso. Hoje o pessoal vai saber um pouco, assim, se identificar com a história desse convidado nosso. É isso aí, presente hoje. Então, por favor, faça as honras, apresente o nosso convidado. Então, eu queria convidar hoje para estar falando com a gente aqui no Talkcast, nada mais, nada menos do que o senhor Antônio Reginaldo Facim, o nosso pai. O nosso pai. Seja bem-vindo, pai. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado por esse convite maravilhoso que vocês me honram, tá? É isso aí. É muita felicidade para mim estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? É isso aí. Muito legal. A gente já queria, né, ter trazido, mas acabou algumas questões de agenda e tudo mais, mas hoje o senhor está aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo, vai trazer muito ensinamento, né? Como muita informação. A gente está no plástico por causa de tanta coisa que a gente aprendeu do senhor. Eu acho que compartilhar, isso é uma questão da Talk Plus também, a gente gosta de compartilhar conhecimento, histórias, acho que isso é muito importante, então fique aí que você vai conhecer bastante história sobre o PVC. Vamos começar do começo, pai, como é que o senhor entrou no mundo do plástico? Conta para nós. Bom, eu comecei trabalhando pela Plásticos Flavinil, né, que é do grupo Solvay. E a Plásticos Flavinil, naquela época, ela tinha sede a fábrica lá na Nações Unidas, lá em Santo Amaro. Santo Amaro ali, né? E o escritório era na Alameda Santos 2101, não esqueço não. Não esquece o número. Porque tudo começou ali, né? Que legal. Eu estou no PVC desde 64 para 65. Que legal. Então, eu fazia todo o sul de Minas e uma boa parte de São Paulo, até Franca ali e tudo. O senhor entrou como representante mesmo? Como representante. Primeiro eu fiz um estágio na fábrica, né? Como que se faz o PVC, o laminado, com o Capuani e mais com o Capuani, né? Capuani era o engenheiro. Mas foi muito bom esse começo meu aí na Plavinil. Fui muito honrado ali, ganhei muita prestígio e ganhei conhecimento no PVC, né? Na Plavinil, porque era um pessoal muito técnico, muito. Foi uma das primeiras fábricas. Na época, acho que você tinha. Na verdade, tinha Vulcan, que era grande. Não, tinha Vulcan. Era grande do mercado, né? Na verdade, a Plavinil chamava Plastin, né? Tá. Ela começou lá fazendo pano couro. Que legal. Isso faz tempo. Então, o que aconteceu? Eu fazia todo o sul de Minas e depois chegou um tempo que eu falei, bom, agora está na hora de eu montar minha própria empresa. Mas antes do senhor já entrar aí, uma pergunta. O pessoal fazia laminado lá na Plavinil, como que era? Era por bamburi naquela época? Ou era laminado? Era bamburi e depois jogava na calandra, né? Faz a massa. A massa jogava na calandra. Por calandragem. E calandragem. E era muito grande a máquina, assim, a estrutura dele? Muito grande. Essas calandras eram da Roberto Comerio, da Itália. Italiana, onde eu estive lá visitando. Uma época fui visitar a Comerio. Legal. E a Plavinil, ela fazia basicamente esses laminados, mas o pessoal que não conhece tanto plástico, a gente está falando de laminado o quê? Aquela toalha de mesa? Não, fazia toalha, que naquele tempo usava muito para fazer box de banheiro, né? As toalhinhas de box. De box, E toalha de mesa, e passadeira para chão.
E muito para fazer o estofamento de carro, né? Estofamento de casa, de estofamento normal. Entendi. Se vendia muito. Entendi. Minhas fábricas muito grandes para estofamento, né? Ah, que legal. E os tapeceiros usavam muito da Plavinil. Aí depois surgiu as concorrentes, né? Que eram Sim, é isso aí. eram os espalmados. Não, aí veio as espalmadeiras, É, aí, né, ficou que difícil. já é um outro tipo de processo. Exatamente. Mas Mas aí saindo, o senhor estava na Plavinil, ficou lá quantos anos? Não, antes de sair da Plavinil, eu tive assim um prazer de pegar uma parte que eu vi que tinha um mercado no ramo de calçado. Ah, tá. Que era o Vivo para calçado. O senhor fazia ali Franca, que Franca estava começando, né, na Exatamente. época. Franca, ela usava o chanfrado, chanfrava aquele Vivo do calçado, e que ele aplicava a cola e depois costurava. Aquilo era uma dificuldade tremenda. Sim. Aí eu comprei uma peça de napa, chamava napa, da Plavinil, e mandei cortar num senhor que cortava viés para roupa. Tá. Eu mandei cortar numa medida um tubo, né? Um laminado. É, né? Isso, mandei cortar os rolos, né? E fui para Franca com esse material aí. E o primeiro teste que eu cheguei foi num fabricante de calçado que chamava Rui de Mello. Rui de Mello. Não era Samela, Rui de Mello. Que legal. Que era o único que aceitou a fazer o teste. Aí eu coloquei lá vários, porque vinha importado umas máquinas chamadas Mitsubishi, com embanhadeira, já colocava o Vivo. Entendi. Então, o Rui de Mello que me aceitou a fazer os testes e lançou no mercado. E aí o senhor comprava material da Plavinil e... Aí, então, o que aconteceu? A Plavinil, eu fiz no sair da Plavinil, eu fiz um acordo com a Plavinil. Eu saí da Plavinil com um acordo de colocar meu irmão no meu lugar, né? Você vê como eu tinha uma certa... Que legal. Né? E comecei a mexer com esse material de Vivo. Comprei uma máquina, fui pesquisar no mercado que máquina que eu poderia comprar para cortar. Comprei essa máquina e a gente começou na Vila Gumercindo cortar o Vivo para calçado. Tá. Aí o senhor cortava e já começava a fornecer direto para os exatamente. E depois, o que aconteceu? Com o mercado começou a virar, as empresas começaram a comprar direto os rolos de plástico, né, que é os napa, né, que chama napa, e já mandar para Corte Vivo cortar. E eu fazia mão de obra e também fazia venda. Eu comprava e vendia e fazia mão de obra. Então, por isso... Fez essa parceria com a Plavinil. Aí isso já contou como é que nasceu a Corte Vivo. Aí quando nasceu a empresa, né? Já deu um nome para a empresa, Corte do Vivo, né? Do material que chamava Vivo. Por isso que chama Corte Vivo, né? Aí, da Vila Gumercindo, aí eu vi Isso estamos falando o quê? 1969? 68? Não, isso já está beirando 70, 72, 73 aí. Tá? Quase antes de eu nascer. Isso. Então, aí eu vi a necessidade de eu ter um prédio, de um espaço maior, né? Mas, peraí. O senhor começou já a recuperar o PVC lá na Vila Gumercindo ou não? Não. Tá. Aliás... Porque quando você faz o corte para o pessoal, né? Sobra a sobra das pontas, né? Isso, mas a sobra das pontas naquela época ainda era com tecido. Não dava recuperação. Sim, dava recuperação. Na verdade, jogava no lixo. Entendi. Agora, quando comecei a cortar o laminado, que era para fazer aquela volta que vai no chapéu. Ah, que legal. Sabe era um plástico xadrezinho vermelho, azul, tal, essas cores. Ele ia para Cariacica, lá em Santa Catarina, fazer chapéu de palha. Que legal. Eu cortava fazendo mão de obra para isso. Então, esse material sobrava as pontas. Era laminado bom. Sim. Que novo, PVC virgem. Virgem. O que eu fazia? Eu colocava num saco, comprei uma variante,
e vendia para uma empresa que vocês vão ficar agora, fala, poxa, mas faz tempo. Chamava Plástico Sandra. Plástico Sandra, muito que bem. era do seu Antranic, pai do Agop. Que foi o começo da Carina Plástico. Exatamente. Ó, você está descobrindo também como é que começou a Carina Plástico. O que o seu Antranic fazia? O seu Antranic fazia mangueira. Mas ele começou também fazendo aqueles PVC para garrafão de vinho, lembra? Isso, mas isso não era a minha parte. Sim, já era mais para trás. Então, ali, toda a sucata eu pegava e mandava para o seu Antranic. Seu Antranic, que tinha um sócio. Que é pai do seu Agop, que é hoje o presidente da Carina. Quem eu lidava mais com o cunhado dele, acho que eu não me lembro bem o nome, sei que ele faleceu já faz tempo. Mas começou ali. Eu vendia a sucatinha. Aí, com o tempo, eu vi que era muita sucata. Como eu precisava de espaço, eu comprei num corretor em Rugi Ramos, para ele me achar um galpão. E ele procurou um galpão para mim, achou um galpão na Rua Tupi, Santo André. E eu comprei o galpão. Que legal. 500 metros. Que é hoje onde é a Corte Viva. Hoje é a Corte Viva. E a compra foi assim. A gente fazia as duplicatinhas para mandar para as empresas, que a gente fazia mão de obra. Sim. Eu comprei o galpão, assim, eu dei o cheque, corri no banco Itaú, a pessoa chamava Eloy. Falei, Eloy, eu só tenho um cheque, comprei um galpão aí, como é que faz? Como é que paga? Como é que faz? Ele falou, não, fica tranquilo, traz a duplicata aqui que eu resolvo. Eu comprei o galpão assim, 50 pagamentos iguais, não tinha juros. Que legal. Isso é bom, hein? Foi sensacional. Isso não existe mais. Foi aí que começou aí a Corte Viva lá, o começo dela, nesse galpão em Santo André. É. Que hoje é uma fábrica de composto PVC, que quem está direcionando é o meu tio, né? É o irmão do senhor Reginaldo Facim, do senhor Alessio Facim. Então é aí que... Mas o primeiro grande contrato, acho que o senhor fechou lá, com quem foi? Quando começou o volume grande lá, realmente, de Pirelli? De sucata. Não, foi com a sua Arena, não foi? Não, primeiro contato grande, negócio grande que eu fiz foi com a termomecânica. O sua Arena. Sua Arena, né? Você retirou toda aquela sucata de fios e cabos que tinha ele lá. tinha uma empresa, uma fábrica lá chamava Termo Canadá, lá em Poços de Calda. Ah, tá. Ele era vizinho ali, né? Corte Vivo perto, né? Aí ele mandou o gerente dele, falou, vai lá, chama o Reginaldo aqui. Aí eu fui lá falar com a sua Arena. Falou, você tem interesse de ver lá um lote? Um lote de material? Eu falei, tenho. Então vou mandar meu motorista aí, te pegar amanhã de manhã, você vai a Poços de Calda. Eu falei, tá bom. Fui lá ver. Ele falou, deve ter umas 150 toneladas lá. Caramba. Né? Aí ele falou, também olha o que tem no pátio lá, que lá no pátio tem muita capa de polietileno com alumínio. Falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, Poços de Calda, né? A hora que eu bati o olho no montante daquele PVC maravilhoso lá, sabe quantos toneladas tinha? 380. Nossa, Jesus Cristo. E no pátio tinha umas 5.000 toneladas só PVC? Não, no pátio ele estava fazendo umas valetas para jogar dentro. Para enterrar. De medo que ia pegar fogo. Ele jogar dentro porque era polietileno com alumínio interno. Já o polietileno. Isso. Aí ele quis me contratar para moer aquilo lá, mas não deu certo. Mas eu comprei toda a sucata. Falou, como é que você quer pagar? Falei, bom, eu quero pagar 30, 60, 90, 120. Aí eu paguei um preço bem razoável. Sim, né? Eu falei, mas você vai mandando devagar. Aí, quando no outro dia que eu estava na Corte Viva, ele mandou 3 carretas de material lotado. Ainda bem. Mas veio com cabo, não? Veio já não, veio, limpo. Não, composto que sobrava da extrusora. Nossa. Composto PVC novo. Caramba. A borra, sabe, sobra. Não era a capa do Não, cabo. A capa era de alumínio com polietileno. Aquela não tinha nada a ver comigo.
Foi quase um presente que o senhor ganhou para começar. É um presente do céu. Aí, Davis, eu acho que aí é uma coisa interessante a gente falar, né? Que você vê como progrediu e a ineficiência que existia na época. Então eu lembro de moleque, né? Meu pai, mesmo na Corte Vivo, partindo máquina, se gastava uma quantidade absurda de material. É né? verdade. Hoje em dia isso já não é mais realidade. Não. Hoje em dia acho que na Plavinil também. As máquinas são mais eficientes. A máquina ia partir, quanto tempo ficava jogando material fora? A Corte fora, Vivo, ela comprou muitos anos da Plavinil, a sucata da Plavinil. Eu lembro outro detalhe, que o senhor comprava da Sansui também. Muita coisa. Muita. Sansui foi muito forte. Sansui. O Sakamoto. Do Sakamoto. Sakamoto era amigão da gente, né? Não. E você vê a ineficiência que existia, né? Quanto de material perdia e DOP, até né? estabilizar a máquina, cara. E tem aquela sobra de DOP que ia dos misturadores. E o material não era barato, mas você consegue lembrar. E aquela assim, resina que caía no chão. Se a gente pensar em valores, se eu fosse tentar trazer para R$1 hoje, quanto custava a resina de PVC na época? Porque também não tinha tanta fábrica, não tinha importação de resina. Não. Quanto você acha que custava naquela época a resina de PVC? Agora você me pegou bem forte, porque eu não sei te falar. Mas assim, era caro, assim, tinha. Porque com essa mudança de dinheiro, aí, como é que. Entendeu? Mas tinha a sensação que era uma resina cara? Não tinha sensação. Não, mas uma coisa importante, assim, ficar claro, é que o pai também, ele era fazia a parte comercial, mas ele também estava do lado da máquina. Também estava inserido dentro da indústria, lógico, né? Lógico. Então, por exemplo, naquela época, quanto que perdia de material uma extrusora? Uma extrusora que fosse partir, quanto o senhor acha? Eu acho que de cara perdia uns 30 quilos. Cara, hoje eu acho que perde 30 Sei gramas, é muito pouco a perda. Não, o que perde hoje é no fios e cabo, né? Sim. Por causa do começo. Mas dá o retorno, volta. Mas perto do passado é insignificante. Não. A máquina já está toda. Não tem. CLP, né? Não tem jeito. Hoje é diferente. É verdade. E aí toda essa sucata o senhor pegou e começou a reciclar. Com que máquina? Qual foi a primeira máquina que agora que tá. Na verdade, eu comprei essa máquina por intermédio da Borgmar. Uma 75 milímetros. Que nem existe mais hoje a Borgmar. Não. Essa máquina tinha sido da Alfa, da AFA. AFA Plástico. Da AFA Francisco. Francisco. Aí ele deu uma ajeitada nela, Caetano, reformada. Né? Eu comprei a máquina, comecei com ela. E aí comecei a vender. O senhor citou na AFA, a AFA era referência no mercado de mangueiras daquela época. Exatamente. Eu acho que é uma das maiores, né? Então eu comprei da Borgmar. Da Borgmar. E depois eu fui comprando outras máquinas. Fui comprando mais uma 90, depois foi indo. Nessa época, senhor, quem tinha de máquina no Brasil, fabricante? Era a Borgmar? Não, eu acho que a Borgmar que era uma máquina um pouco mais em conta, mas... O líder de mercado quem era? Não, o líder de mercado era a Mioto, né? O senhor Henrico. Né? A Mioto atuava bem, era meu amigo, inclusive. E a Refenhauser. Refenhauser no Brasil. Né? Carnevale já era na área de balão. De balão, né? Mas... E a Mioto já era... E tinha Ciola. A Ciola também. É italiana, né? Não, é Ciola. É um nome italiano, mas já... mas são descendentes italianos. Exatamente. E a Mioto ficava ali onde ela... A Mioto ficava aí em São Bernardo. No Batistini, onde tem a Plascom, que eu montei a Plascom ali. Sim. Né? Então, aproveitando que o senhor já deu o gancho, quantas empresas saíram da Corte Vivo? Da Corte Vivo. Da Corte Vivo saiu a Polivil. Polivil foi a Fazia o quê, Polivil? Fazia composto... Fala a empresa e fala o que faz. Fazia composto cristal para Grandene. Certo. O senhor foi um dos primeiros a fornecer para Grandene, então, se puder dizer. Não. A Dakart... já existia a Dakart, é verdade. A Dakart já fazia para Grandene. E depois? Depois aí como a Grandene... Aí veio a Carina, né? A Carina entrou forte, né? Aí a Carina começou a vender para Grandene com mais vantagem, com prazo, né? Condições financeiras. E nós não tínhamos essas condições,
Então. Não, mas depois da Polivil, qual empresa veio? Então a Polivil fazia composto PVC, naquela época, em 70 e o quê? 78, 79. 80, cheguei no 80. E aí eu tive também uma empresa de gestão, fazia aquela sandalinha... Tipo Melissa. Que legal. Chamava Carolina. Carolina, empresa. Nós tivemos essa, a Cortivil participou. Isso em que ano? Foi logo na tipo da Polivil ali. Da Polivil. Então já falamos de duas que saiu da Cortivil. Duas da Cortivil. Aí, nesse meio de tempo, eu já tinha ficado sócio do Pedrinho da Sandoz, que fundamos a Color Mix. A Sandoz, uma grande empresa de pigmentos que estava no Brasil. A Color Mix passou por mim e pelo Pedro, né? Pedro da Sandoz. Color Mix fazia Master Badge. Aí foi convidado, chamava Olavo, né? Que foi dono da Procol. Que o Olavo participou também. Aí quando entrou, aí eu peguei e me retirei. Retirei da... Mas fazia Master de quê, pai, na época? Não, ela fazia o Master que você pedia. Fazia PP, PE. qualquer cor. Tá. Né? Desenvolvia ali, tinha um colorista muito bom ali. Tá. E, bom, o Pedrinho também era muito bom, né, nessa parte, né? Aí também surgiu, no meio desse caminho aí, surgiu também a Plasticon. Plasticon. Tá. Plasticon, que era lá no Alphaville. Junto com o Henrique. Junto com o Henrique e o Carlos Fernandes. Tá. Eu coloquei lá... Que fazia o quê? Fazia composto PVC. Composto PVC também. Especial. Sei que era... Só que eu coloquei o maquinário lá e começou a produzir. Só que eu via, como eu era muito assim, agitado em questão de negócio. Vamos dizer empreendedor, vai. Meio que querendo rápido o negócio, eu falei, bom, isso aqui não vai virar. Não, e vendo as oportunidades também, né, pai? Falei, não, isso não vai virar. Aí me pagaram a parte minha com resina e acabou e pronto. Lembrando que eu acho que o Henrique era vendedor da CPC na época, né? Vendedor da CPC. Ele saiu do CPC e fizemos a sociedade. Precisava de cota, tinha questão porque de cota. Porque o Carlos era da Rei Plast, compostos. Tem que separar, porque também teve uma Rei Plast que era fios e cabos. Não, é composto. Lá em Santa Amaro. Eu era meu amigo. Então ele vendeu a Rei Plast para Azaleia. Caramba, para Azaleia. Para Azaleia. Aí esse setor da Rei Plast foi para Azaleia fazer composto. E aí ele ficou sem empresa e nós fizemos a sociedade. Que saiu da Cortivil, tudo saiu da Cortivil. Então já estamos falando de 4, né, Davis? 4. Próxima. Bom, a próxima que saiu da Cortivil foi a Plascon, né? Plascon. Na verdade, isso aí eu já lembro. Eu já era moleque, estava lá dentro da Cortivil. Eu também já era nascido. Isso, já era nascido. E eu lembro que o senhor pôs lá na parte de cima, assim, na Cortivil, uma ou duas fábricas de fazer extrusora para tubo. Não foi assim que começou? Não. Mas eu lembro dessas máquinas de tubo dentro da Cortivil. Na verdade, ali em cima na Cortivil, nós colocamos uma extrusora para fazer fios e cabo. Não, lá onde era o corte. Exatamente. Tá. Então, essa empresa de fios e cabos também saiu uma empresa de fios e cabos lá de dentro. Ela, dentro da Cortivil tinha uma extrusorinha lá de 60, mioto, muito equipada, novinha, fazendo fios e cabos. Fios, fino. Então não chegou a ser uma indústria de fios e cabos, mas estava ali dentro. Aí ali eu peguei e vendi. Era um projeto. Porque eu mexia com cobre. Mas dá para dizer que ele também já fabricou fios e cabos. Dá para dizer que ele também quis entrar nesse segmento. Então, mas não é fácil mexer com cobre, não. Entendeu? Então, é diferente. Diferente do plástico. É outra história. É mais fácil mexer com PVC. E aí o senhor montou a fábrica de tubo lá dentro, não foi? Não, eu montei a fábrica de tubo ali dentro, mas ficou por pouco tempo. Tá. Aí depois já foi para a empresa. Não, eu comprei um prédio no Battistini, que era uma fábrica de móveis. Tá. Comprei o prédio. E tinha quantos metros? Comprei com fábrica de... Porteira fechada. Porteira fechada. Aí eu peguei e vendi a fábrica de móveis, né? Aí reformamos o prédio e fomos para lá.
Nesse meio, eu convidei um Caetano da Petit. Tá. Petit que fazia mangueira. Petit fazia mangueira e perfis, né? E aí ficamos sócios, a Corte Vivo com a Petit Plástico. Com a Petit, que era o Caetano Petit, na época que fazia perfis, né? Perfis, muito grandes. Rígidos, flexíveis. Tinha uns 46 extrusoras. Ele era muito forte. E ele é amigo da gente. Então, o que acontece? E virou cunhado depois, né? Aí virou cunhado. Mas essa história não vamos entrar não vamos deixar para lá. Viu? Então, ali a Plascom virou bem. Aí até chegar o Collor, né? Collor de Mello. Porque na época você tinha Tigre, que era uma líder, mas surgiu muitas empresas de tubo essa época também. Então. E aí, depois da Plascom, qual que teve mais? Então, estão falando de já 6. 6. Não, aí depois da Plascom que eu separei, eu montei a Regiplast, né? Não, mas teve uma eu lembro. Não, a Perfilline. Não, mas eu ainda lembro mais de uma antes. Olha, tá vendo? Eu acho que eu acho que você está mais por dentro que eu. Eu estou mais por dentro, senhor. O senhor montou uma fábrica que fazia máquina, pai. Em Diadema, eu lembro. Não, ela ou era montei sócio? Do lado. Não era, tô falando da Regiplast. Eu tô falando que em Diadema tinha um cara que trabalhava com o senhor, que eu não lembro o nome dele, que tinha um monte de filha. E aí, lá em Diadema, tinha uma fábrica que o senhor ou montava extrusora, ou... Não, você tá falando da Imacom? Não, da Rimar, não era uma coisa assim? Bom, não me lembro. Eu lembro que tinha uma fábrica que o senhor, uma época, ou reformava a máquina. Nós montamos do lado da Regiplast um galpão separado. Isso eu lembro. Que era o Tonhão, aquele pessoal todo que fazia os misturadores. Isso eu lembro. Mas eu lembro que o senhor teve mexeu ou reforma, alguma coisa assim que ficou na minha cabeça, que o senhor reformava a máquina. Exatamente, mas não mas era só reforma. Entrando nesse assunto de máquina, eu também fiquei sabendo que o pai foi o pioneiro da questão do moinho, o famoso moinho PTR da Primotécnica. Foi você que ajudou. Não ajudei, deixa eu contar a história. Então conta. O primo acabou virando um amigo, né? O primo dono da Primotécnica. Exatamente, da Primotécnica. Aí, como eu estava perto da Primotécnica, que era mais para cá, agora ele está lá. Sim. Mauá. E então ele trouxe um moinho um protótipo da Itália e montou o moinho, um PTR 600. Aí ele chegou lá e falou: Reginaldo, o jeito dele, né, italiano, leva umas borras lá para testar o moinho. Falei: tá bom. Peguei uma caminhonete, coloquei lá 500 kg de borra e levei para lá. Um moinho que estava prontinho para rodar. Aí ele pôs para funcionar o moinho e falou: joga lá dentro lá. Aí eu peguei e joguei. Falei: pode, joga. Rapaz, aí eu joguei aquela borra lá, acho que tinha uns 3, 4 quilos. De PVC, né? PVC, mas detonou. Falei: meu Deus, é isso que eu estou precisando. Moeu inteira. Aí tu moeu os 500 quilos. Aí eu falei: bom, e aí, como é que faz? Falou: o moinho é teu. Você vai pagar em 10 vezes. Eu falei: opa, no outro dia o moinho está lá. Só que teve um detalhe, né? Todo moinho, depois que ele vendia, ele ia lá na Corte Vivo para mostrar aquele moinho. Virou um ponto de referência. Um showroom lá da Primotécnica. E depois comecei a comprar muito o granulador dele, né? Sim. Comprei o PTR 75-2 dele. Indiquei o que eu vendi de moinho para ele depois disso, mesmo sem, né? Por causa da amizade, né? Vendi muito moinho para o Primotécnica, porque era do PTR que eu tinha lá, que eu tinha 2 PTR, um PTR 600 e um 75. Sim. Porque a gente trabalhava muito com borra. Depois de um tempo aí, que a gente fazia mão de obra para Furukawa. Que é calçado, né? Não, Furukawa é fios e cabo. Fio e cabo. A japonesada vinha lá para ver o meu trabalho que a gente fazia na Corte Vivo. Até a tela eu mostrava para os engenheiros. A tela que saía, filtrava o material. Sim. Então era muito... eles ficavam admirados com a limpeza que a Corte Vivo tinha naquela época
para poder mexer mesmo com sucata, né? Entendeu? Então, foi muito interessante isso aí na minha vida, para essa experiência, né? Tá. Então, depois da Plascom, então, teve a Regiplast. A Regiplast, é isso? Aí teve uma associação. Depois da Plascom, teve a Perfilline. A Regiplast, a Perfilline foi no meio. No meio ali. Durante o meio, que aí eu já tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu já lembro. Você já era sócio. Eu já lembro, eu era sócio da empresa, estava junto lá, junto com o Joaquim. Isso. Que era ex-Petit, né? Ele trabalhou na Petit muitos anos. Trabalhou na Petit muitos anos, né? Conhecia muito na área de perfis. E a gente montou a Perfilline, depois vendemos, né? No meio do caminho, a gente vendeu a Perfilline. Exatamente. Que eu acho que existe até hoje, cara. Eu acho que a Perfilline, ela tá no mercado até hoje. Eu preciso pegar essa informação. O que eu fiquei muito feliz foi da Color Mix, né? Que eu cheguei numa feira aí, na feira, eu falei, Color Mix? Falei, nossa, que maravilha. Isso aí eu comecei, eu entrei lá, falei, você sabe quem começou essa empresa? Eu falei, moça, falei, quem? Sou eu. A moça falou, aí pegou, me apresentou para todo o pessoal lá da gerente lá. Foi muito bom. Isso aí. Bom, a gente contou um pouquinho da história do plástico. Isso, eu acho que o senhor foi, eu acho que um dos pioneiros a reciclar PVC no Brasil, não foi? Eu acho que já tinha alguns, né? Na área do rígido já tinha o pessoal fazendo tubo de reciclado, né? Sim. Mas e aquele título que você recebeu de reciclagem de PVC? Mas é assim, mas isso é coisa corriqueira, né? Comemorativa. Não, mas foi um dos primeiros, a gente sabe que no flexível, né, surgiu junto com o mercado calçadista. Porque surgiu também a parte de injeção de solado, né? Foi mais ou menos na mesma época, casou, mesmo. né? Aí que foi eu lembro Cicemar, não tinha Cicemar? Tinha a NN, Cicemar, tinha outros fabricantes de solado, né? O Frade calçado, lembra do Frade? O Frade tem até hoje. Então, essa área do PVC flexível para solado foi muito forte naquela época. Ainda viu, pai? A gente teve em Franca, na Nova Serrana. Mas eu acho que entrou mais o PU, né? Essas coisas, né? Mas o PVC, lógico, o PVC reciclado ainda tem uma presença significativa, né? Tem, mas é um reciclado. Só que hoje sim. É um reciclado muito, muito ruim. Sim, tá um garimpo no meio. E o cara, sabe, é difícil. Hoje em dia é só custo, né? Só preço. E outra coisa, eu fiz uma máquina, eu bolei uma máquina que levei para Franca, que ele jogava o material com tecido, o tecido saía para um lado, numa manga, e o PVC saía 95% sem tecido. Entendi. Lá em Franca. Entendi. E o camarada se deu bem com isso aí. Que legal. Todo esse curvim, sabe o curvim? Tirar o refile? Sim. Ele usava tudo. Muito bem. A gente falou da história. Tem muita história aí, né? Para contar. Aí nós vamos longe. Mas vamos entrar um pouquinho assim, se o senhor fosse dar uma dica hoje, para quem está mexendo com PVC reciclado, o que mudou da sua época para hoje? O que o senhor percebe? O material hoje é pior, tem mais carga ou não? O que o senhor acha que mudou aí nesses 30, 40 anos? Aí no material de fios e cabo, por exemplo, mudou muita carga. Tem muita carga. Sim. Né? Hoje a empresa ela tem que fazer custo. Sim. Então ela põe muita carga no material. Aliás, que o teu carbonato, né? Um carbonato bom, né? Se não for carbonato bom, também acaba com a máquina. Sim. Então, hoje eu acho que se vai muito assim no resíduo bem barato, porque o material de primeira qualidade só tem, por exemplo, lá em fabricante desses vinil. Tá. Esse tem, porque não tem jeito. A rebarba do forno... Você não consegue colocar carga, né? A rebarba do forno, que faz aqueles materiais de vinil, que é de resina de emulsão com plastificante, aquilo lá sobra mesmo, entendeu? É o que tem mais. Agora, a fios e cabo, o que mais tem é o garimpo, né? No mercado. E o senhor vê hoje, por exemplo, no mercado, que o senhor está muito inserido nesse mercado de fios e cabos,
Tem muita gente fazendo composto ou basicamente comprando composto hoje, Carine da Carta, por exemplo? Eu acho que mais é comprando. Comprando composto para fazer. Ele não... Eu já tive numa empresa, não vou dizer o nome aqui, colocando máquinas para funcionar na recuperação da sucata do cabo, e ele estava pensando em fazer composto, mas quando chegou a hora de pegar para fazer o composto, boa grana mesmo, ele falou, não vale a pena, por causa da proposta que tem no mercado, né? Sim. Que é a Carina, da Carto e outros fabricantes aí que tem preços competitivos. Né? Então, e o investimento é muito alto, né, pai? Se eu pensar no misturador hoje, numa boa extrusora, o cara tem que pôr uma bala. Hoje tem que ser dupla rosca, né? Como é que vai fazer composto sem ser dupla rosca? E alta produtividade também. Então tem que ter produtividade. Senão não compensa o valor. Tá. E esse mercado de sucata de fios e cabos, como é que anda? O senhor tem uma ideia que pode passar para o pessoal que está nos assistindo em relação a preço? Né, o que é barato, o que é caro, o que é bom, o que é ruim? Teve bem alta aí na pandemia, né? Pandemia. Mas agora deu uma queda boa. Mas até um pouco até sobrando o sucata, mas não que tenha tanto, porque todo mundo está aproveitando o máximo que dá. E qual é o grande mercado desse material, que é proveniente de cabo? Que é um material dureza 75-80 no geral? É mais para... Vai primeiro solado por causa do injeção. Aproveita tudo. Aí a segunda parte é mangueira. Interna, só. E outra coisa, tem que ser muito bem reciclada, né? Sim. Bem filtrada. Porque senão não vira. Então, eu acho que é pouca gente que tem uma reciclagem boa nessa área de filtragem. Sim. Tem que manjar muito na escolha da sucata. Por exemplo... A seleção mesmo. Seleção. Você pega uma sucata que ficou no cabeçote lá, ela queimou a beiradinha, o cara não viu. O cara, não é que o empregado, isso, aquilo, não. Passou. Ele não tem prática. Sim. Aí ele pegou e pôs aquilo no meio. Queimado. O que vai virar? Vai pipocar todo o espaguete. Sim. É escolha. Se você não souber escolher, você não tem um produto bom. Sim. Tem que ter escolha, primeiro. Tirar fora o que não presta, vai para injeção. E o que é coisa boa, aí você seleciona, separa até cor e tira produto bom. Você pode até misturar. Deixando claro, né, pessoal, entre extrusão e injeção, o mercado que paga mais é o mercado de extrusão, porque é o mais difícil de fazer, né? Não, e a vantagem, quem vai fazer esse tipo de trabalho é separar a cor, né? Sim. Tira o branco, tira as cores e depois vai pro preto. Outra coisa assim que eu acho interessante, por exemplo, nessa época que a gente está falando lá no começo, seu Arena, que você começou, eu acho que não tinha tantas blendas, não tinha tantos tipos de polímero que recobriam cabo. Hoje você tem desde TPU, você tem uma série de compostos de PE, o XLP, HRPR, você tem PVC com um monte de tipo de mistura. Como é que faz nesse universo todo? Hoje eu estou numa empresa, é uma empresa grande, até não preciso nem dizer, é grande, mas eu fico lá dentro uma semana, separando, tirando XLP, polietileno, tirando fora. Entendi. Tem muita blenda hoje em dia. Tem muita blenda. Então o que eu faço? Eu fico lá dentro, eu tenho uma amizade tão grande com o proprietário, com o dono, né? Que legal. Isso faz 45 anos que eu sou amigo do cara. Então... eu fico lá dentro. E prestando essa consultoria para eles. Separando, porque aí eu pego e compro o material dele e revendo. Entendeu? Porque eu tenho essa... Mas eu tenho que fazer essa separação. Entendi. Por exemplo, a pessoa que precisa de uma assessoria, como eu já fiz, fala, não, você vem aqui e me explica como é que eu faço. Me ensina a fazer. Me ensina a fazer. Eu vou lá e ensino o cara a fazer, mas tem que prestar bem atenção, porque tem que ter uma pessoa que tem interesse e vontade de aprender. Aí vai. Entendeu? Então deixando bem claro, pessoal, aí, quem quiser, né, contatar e precisar dessa assessoria, desse suporte, o senhor
grande parte do tempo hoje o senhor trabalha nesse mercado de compra e venda desses materiais de PVC então, recuperado, flexível, vamos dizer, e uma consultoria, e consultorias. Né? Vamos falar, eu não tenho tanto tempo para ficar mexendo com rígido. Tá. O rígido tem um problema sério, você tem que ter espaço maior. Tá. Não é qualquer... Você joga num caminhão aí, você pode jogar o quê? 2 toneladas. E, ao contrário do PVC flexível, você põe 10. Sim. Você não perde no frete, você ganha em tudo. Isso aí, então, esse negócio de rígido é bem local. Por exemplo, eu moro em Boituva. Em Salto tem um cara que só compra rígido. Ele só mexe com rígido. Só mexe com rígido. Eu só mexo com flexível. Mas se a pessoa precisar de um rígido, eu falo, vou te levar no cara que tem. Eu sei onde tem e a gente... Mas, por exemplo, se aparecer alguém que vai precisar do senhor, precisa dar uma consultoria para reciclagem de PVC rígido, o senhor faz também? Faz também. Eu já tive em 10 dias em Ubá. O Davis que me apresentou. O Dil. Vou falar o nome dele aqui, que é gente boa. Dil. Madeplast. Mineiro bom. Madeplast. Não é isso? Não. Não, Dil não. Dil não é, qual é o nome da empresa do Dil? Agora você pegou, hein? Ah, rapaz. O Davis que sabe o nome dela. Oh, do Dil. Eu conheço ele bem. O Dil é muito gente boa. Gente boa. Então agora fiquei lá. Eu vou achar o contato do Dil aqui. O nome do Dil. Madeplast, desculpa que eu fiquei na cabeça que a gente foi lá no sul. E eu trouxe uma... do Ricardo. Não, Madeplast. Madeplast. Aqui, ó. Dil da Madeplast. MAD-Plast. Madeplast. Ele fabrica perfil para berço. Isso. E ele tinha problema com a máquina. Eu fui lá resolver. É isso aí. Com a máquina e com o material. Quando a gente fala de sucata de rígido, a gente está falando de forro, que é muita coisa, né? Porque na verdade eu não... E sobra de tubo, né? A gente... o Davis está no mercado de máquina também, né? Porque... Sim. E você também, você andou comigo numa Kombi, 6 anos de idade, entregando sucata PVC. O rígido ele tem essa característica. Né? Então, em máquina também a gente dá um jeito. Conhece de máquina também. Conhece um pouquinho. Aí o cara fala assim, pô, a Refenhaus não, a Mioto, né? Vamos falar a Mioto. No pacote de rolamento da 90, qual que é o rolamento que vai? Eu falava o número para o cara falou, não é possível. Eu falei, abre aí para você ver. É isso aí, muito bom. Muita dica, máquina. Muita coisa boa, né? Muita informação, né? Preciosa. E o senhor falou de Refenhauser, agora eu lembrei, acho que é legal a gente falar disso também. A Navcar, né? Tem até algumas fotos que eu coloquei lá, quem quiser, depois entra aí no Insta aqui da Talk Plaza, dá uma olhada lá. Na Feira K, eles estavam com 3 estandes em 3 pavilhões diferentes e um tamanho do pavilhão tem até um vídeo que eu fiz só da Refenhauser. Davis é um monstro. E eles nem falam mais só de extrusora, né? Eles tinham lá a primeira extrusorinha que eles fizeram lá num canto, eu até filmei, mas é um monstro hoje, na indústria 4.0, as extrusoras que eles têm lá, é um monstro. Viu, Júnior? Aqui, a Refenhaus daqui, quem trabalhou na Refenhaus foi o Tonhão, lembra o Tonhão? Caramba, trabalhou na Refenhaus. Ele trabalhou na Refenhaus. Depois ele trouxe um outro torneiro para a gente trabalhar na Regiplast, que era da Refenhaus também. Era da Refenhaus. Pensa nos caras que entendia. A Refenhauser, ela teve na segunda edição da Feira do Plástico, 1950, e o Bolinha, e já era grande, já era uma empresa estruturada. Porque ela não fabricava só estrutura, ela fabricava a ferramenta. O senhor teve na Feira K? Que anos que o senhor teve na Feira K? A primeira foi 83. Tá. Eu acho que 83. Depois foi em 90 e uns 92, 91. Não sei. Depois do colo, deu aquela pancada. E o senhor se lembra o tamanho que era? O que o senhor, na época que o senhor tinha visto de novidade? Na primeira, 10 galpão. Na segunda já era 13 galpão. 13 galpões. E agora, Júnior? 17. Tá aumentando. E na época, assim, se o senhor pegar pela memória, o que o senhor viu de novidade? Eu fiquei impressionado com o PET. O cara falou, agora para frente vai ser garrafa PET. Eu falei, você tá brincando. O PET estava lançando aquela época. Então eu falei, aquelas garrafas PET. Aí chego mais para lá, onde tem aquela parte do acabamento, aquela parte dos perfis, aquelas partes de produtos acabados. Produtos acabados. Tinha lá uma guia
uma guia do reciclado. Sim. Guia de sarjeta mesmo. Sim, sim. E aquelas tabuinhas, que lá na Alemanha usa muito aquela cerquinha de tabuinha, né? Sim. E era tudo do plástico, madeira plástica. Tudo madeira plástica, aquela época. Aquela época, eu falei, não é possível. Falei, isso aqui vai dar... Aí nós bolamos, eu tinha muita amizade com o Isaú da Borgmar. Falei, Isaú, vamos bolar alguma coisa, fazer uma chapa de tapume, né? Para bater o compensado aí, né? Sim. Aí bolou tudo, mas tirou, mas era o peso que deu, o peso. Muito alto. Muito alto o peso. Na placa, acho que dava uns 6 milímetros, mais ou menos. Aí já não dava preço. Entendi. Como aconteceu muitas vezes com o pessoal que já lançou aquelas cruzetas de poste. Pelo peso não dava para vender. Entendi. Então ficou para trás tudo isso aí. Mas depois acabou até... Hoje em dia já tem uma empresa que faz cruzeta e poste tudo reciclado. Não, mudou muita coisa. Mudou porque, sabe por quê? Ele trabalhava errado. Aí eu falei, falei pro cara, por que você não me falou? Eu fazia uma formulação para você, com expandido. Sim. Né? Aí você coloca qualquer tipo de material e também serragem, né? Sim. Aí você joga um expandido. Em termos de máquina naquela época, o senhor lembra o que era uma novidade da época da feira, lá em 93? O que estava de lançamento de máquina? Não, acho que mais lançamento de máquina era mais injetora, né? As injetoras. Sopradora. Fazer aqueles galão de 200 litros, soprar lá, pelo amor, aquilo foi fantástico. Era uma novidade na época. Novidade, assim, mas sim, com uma técnica melhorada. Né? Mas já vinha pesado o negócio. Né? Legal. Muito bom. E como é que o senhor está vendo hoje o mercado de reciclagem, de PVC no geral? O que o senhor vê para frente? O senhor acha que isso ainda tem um futuro, tem coisa para andar nisso? Ou o senhor acha que as tecnologias vão mudando e as blendas vão melhorando? Vai chegar um ponto que o senhor percebe? O que eu acho é que tem muito campo ainda na área de fios e cabo. Tá. Porque fios e cabo, assim, o cara reforma qualquer coisa, ele joga o fio fora. Sim. Esse é um ramo ainda que vai muito para frente. Agora, na área de sobra, eu acho que cada vez mais o cara vai aproveitar mais a matéria-prima, né? Sim. Sim. Então, acho que fica mais restrito. Mas tem sempre aquele pessoal que sopra ou que injeta, que não dá para aproveitar, não aproveita a sobra. Vende para reciclagem, que é muita fábrica que tem. Então, eu acho que vai muito tempo ainda na reciclagem para o pessoal ainda ganhar dinheiro. Uma das coisas que a gente acabou não falando e passando, e eu sei que tem também um nível de sucata bem alto, é dos semi-rígidos da vida. São materiais de blister, aquelas sobras de cartão de crédito. Ainda tem muito volume ou isso já é uma coisa mais restrita hoje em dia? Ainda dá muito volume. Muito volume por causa da indústria farmacêutica também. A farmacêutica é recorte, né? Mas sai com alumínio às vezes, né? Então não dá muito. Os blister normalmente, você não consegue misturar ele num PVC rígido, porque ele começa a amolecer. O problema hoje é que tem o PET aí, né? Que a lâmina eles estão falando mistura com... Aí complica. Tem uns que estão fazendo de PET também, né? Muito PET, né? O PET dominou. Então... O PET não tem, aí dominou. Mas uma pergunta, assim, que fica curiosidade, de todas as indústrias que você montou e que você participou, o que você gostou mais de fazer? Eu gostei mais de fazer tubo de PVC. Porque você liga a máquina de manhã, quando for na segunda-feira, você bate as brendas e joga na máquina, tudo dupla rosca, coisa boa. Se trabalhar com máquina boa é diferente. Nova. Né? Diferente, porque eu tinha refenhal e mioto, na verdade. Ali máquina com estabilidade, né? Você tá falando. Então, você vira aí dias e dias aí, você vai trocar, assim, você vai tirar para trocar de bitola, aí você dá uma limpada, limpa o cabeçote e tal.
Mas é muito gostoso você ver caindo a barra prontinha e o pessoal já fazendo a bolsa, porque hoje está tudo automático. Né? Hoje tem bolsa virou automático. Então hoje a história mudou. Né? Mas é outra coisa também que eu fico admirado é de ver a fabricação de conexão no ramo rígido, PVC. Sim, né? sim. Que hoje tem uns moldes fantásticos que derruba no chão lá, na caixa lá já. A velocidade de produção a velocidade hoje é muito interessante. Tanto é que no meio do caminho aí, quando eu deixei as empresas, eu dava assessoria para lá para o Epitácio, como é que chama? Tubos Cap, Cap, que é uma grande empresa. A primeira máquina que colocou lá, fui eu que coloquei lá na Tubos Cap. Que legal. Aí fui eu e o David lá levar lá em... Um óleo que tinha que pôr no redutor, que não podia ser transportado por avião. Aí vendi misturador, vendi a segunda máquina. Quando for a terceira, já ficaram direto, né? Isso, já compraram. Legal. Então é isso aí. Muito bom, né, Davis? Bom, acho que saber. É isso aí. Essa é a história. Essa é a história da onde a gente veio, né? Alguma coisa vai passar, que eu não me lembro. Não, mas lógico, é a vida inteira dentro do plástico, né? Coisa, porque uma pergunta importante. Quanto tempo o senhor já está no segmento plástico? Então, eu entrei na Plavinil com 22 anos, né? Estou com 78. 56. 6 anos de história. 56 anos. É tempo, hein? E do plástico, assim, de todas as pessoas que o senhor contatou, que o senhor conheceu, que o senhor conversou, quem que é aquela pessoa que te chamou a atenção, que você falou, nossa, referência. Esse cara manja. Em qualquer segmento. O cara que eu fiquei impressionado com ele chama Edgar. Que hoje eu nem sei onde ele anda. Senhor Edgar, se o senhor tiver por aí no mercado, entre em contato com a Talk Foi um amigo assim que eu... Qual é o nome da fábrica dele na época, o senhor lembra? Ele trabalhava aqui em Diadema, na fábrica de lanterna. Arteb. Ele trabalhava na Arteb naquela época. E ele ia para os Estados Unidos e voltava com novidade. Sempre muito técnico, muito técnico. Esse foi eu admirava o conhecimento dele. O conhecimento dele. Que legal. Nessa área, sim. E admirava também um espanhol de Barcelona, que chama Francisco, na área do perfil. Ele fazia os perfis para aquele perfil que vai no carro do lado. O borrachão lateral. Inclusive, em São Bernardo tinha uma fábrica que chamava... Tem um nome, eu esqueci, mas... Fazia... Ele era muito... Silvatrim? E tinha o Silvatrim, tinha o... Como é que ele chamava, meu Deus? Bom, o de Silva também era amigo meu. Mas o Francisco, nós estivemos na Espanha lá, nós ficamos lá com ele, nós fomos lá para Andorra, passear lá. Ele que ficou aqui no Brasil fazendo essas fábricas de perfil aí, flexível para carro, que é aquele que é no carro, colado no carro, né? Ele que lançou aqui no Brasil. Esse também é um profissional admirável. Que legal. Já que a gente está perguntando sobre isso, e você, Davis? Quem que é a pessoa que você olha hoje e que você fala assim, poxa, esse cara é referência? Esse cara é referência? Rapaz. É que assim, o meu ramo é máquina, né? Não, nós estamos falando de mercado, Davis. Alguém que você olha e você fala, manja, conhece. Acho que um dos caras que manja conhece está aqui na minha frente. Acho que meu pai foi a primeira referência minha em termos de conhecimento, porque eu passava em vários lugares, né? E o pessoal elogiava muito ele, falava que ele manjava muito. Então, assim, eu tive diversas pessoas que eu vi que manjavam muito de máquina também, né? Pessoas que eu passei e tive conhecimento, pessoal tanto de moinho, extrusora, injetora. Então, no meu mercado, tem referências de cada um, né? Eu falo assim, eu conheci várias pessoas que são referências em alguns tipos de segmentos. Até alguns vão vir aqui dar curso para Talk Plus, né? Show de bola.
já entrevistamos outros. Então, eu acho que em cada segmento tem um de máquina, por exemplo. Tem um cara que para mim é referência em injetora, tem um outro que é referência em sopradora. Então, em termos de máquinas, eu vejo muita gente aí como referência no segmento que a gente atua. Eu tenho uma pessoa aqui que eu tenho um respeito por ele, que é o Domingos. O engenheiro Domingos. Da X Plástico. Eu tenho um respeito por ele. O Domingos também manja muito de máquina. A gente já trocou bastante figurinha. Tenho respeito por ele, ele é uma pessoa muito técnica, muito... Entendeu? Ele manja demais. Manja demais. Eu vou citar, lógico, acho que cada segmento é o que você falou, a gente tem uma referência, né? Eu vou citar duas pessoas, né? A primeira pessoa que eu fiquei muito impressionado, às vezes que eu falei com ele, não cheguei a ter um relacionamento profundo, mas fiquei muito impressionado, é o seu Mário da Carina, que era o cabeça das formulações lá. O senhor conheceu o seu Mário, né? O Mário da Carina trabalhou comigo na Polivil. Trabalhou com o senhor aí? Isso eu não sabia. Ele trabalhou, porque eu sei que ele foi ex-Imbra. Ele era meio empregado, era amigo, né? Aí ele falou, Reginaldo, tem problema se eu for embora? Eu falei, não, Mário, que isso? É para melhor? Lógico. Eu vou para Carina. Falei, parabéns, cara. Que legal. Aí foi para Carina. Eu lembro que o senhor Polivil, ele foi para Carina. Mas eu lembro que ele foi ex-Imbra também. Ele chegou a trabalhar na Imbra. Trabalhou na Imbra um período. E assim, às vezes que lógico, eu já conheci ele, não, lógico, né, não nessa época eu posso ter visto ele, mas eu era criança, eu não me lembro. Mas eu visitando a Carina Plásticos, algumas vezes que eu tive lá com o seu Mário conversando sobre formulações, sobre composto PVC, eu tive aulas ali, o homem manjava muito. Eu acho que em termos de referência de composto PVC no Brasil, é impressionante. Se eu for lembrar de todos, eu tive muitas pessoas que participou da minha vida, muito técnica, inclusive, né? E eu aprendi muito. Sim. E a outra pessoa, lógico, foi meu pai, que me ensinou tudo grande parte do que eu sei, né, do que eu aprendi, né, e já quero também, a gente já está indo para o nosso final do podcast também, já começar a parte de agradecimento, né, por tudo que o senhor nos ensinou, né, lá atrás, algumas coisas, moleque não entende muito algumas coisas, e aí meu pai falava, não, você tem que ir lá para a mesa de escolha, porque não sei o que, eu ficava lá escolhendo plástico puto da vida, e eu assim, cara, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Mas depois, cara, assim, a base que me deu aquilo lá, a gente pega hoje, as pessoas, até meus filhos brincam, falam, pai, não é possível que você pôs a mão, você já sabe. Mas onde foi a escola? Mas você lembra que você era bom na fazer bolsa? Não tinha igual. Disso. É impressionante. Enquanto disso. Lá o rapaz fazia 2, ele fazia 4, 5. Eu lembro disso. Eu também passei por isso. Mas essa escola bolsa que eu tive... Você era muito novo, Davis. Essa escola... Você estava na escola, ele já estava lá. A escola que eu tive ali... Na verdade, eu queria ser jogador de futebol, né? A escola... eu te levei para muitos lugares, né? Quase deu certo. Mas acabei comendo plástico e ficou no plástico. Né? Aquela escola que eu tive ali na Corte Vivo, de conhecer, de mexer, de estar sempre, desde pequeno ali, voltava da escola e estar ali dentro da empresa, vivendo o dia a dia, me deu muita experiência aí. E eu lembro das conversas com meu pai, na ida para a escola, na volta para casa à noite, explicando questões de valor, questões de honra, de responsabilidade. Eu lembro isso muito forte. Os funcionários, isso é muito marcante na minha mente. Os funcionários, como gostavam do senhor, como honravam, e eu lembro que o senhor ajudava, o senhor fazia de tudo também para as pessoas, né? Punha um refeitório, o senhor sabia que tinha pessoas ali que não tinham várias refeições, e o senhor fez questão de colocar o refeitório, o senhor era uma pessoa que ajudava muito essa questão humana, eu acho que ali foi o segredo de todo o sucesso. Você comentando nisso, né? A gente fala de segredos de prosperidade, né? Sim. Até para quem está nos assistindo. Segredos de prosperidade, a gente fala também em abençoar os outros, né? Sim. E a gente via isso também, teve o Gessi mesmo, você montou uma casa para ele, né? Ajudava as pessoas, ajudou um outro a comprar carro também. Então, quando você vê assim que, né, a pessoa
abençoa a outra, né? Você vai ganhando dinheiro com o que você está fazendo e você vai ajudando as outras pessoas. Acho que de certa forma também Deus vai te, Sim. vai te prosperando então, em tudo que você faz. Agradecer também, né? A gente quer usar a gente agradece o que já teve e também agradece pelo que já aconteceu, que não foi muito bom, mas foi um aprendizado tremendo. Foi. Porque aí você passa para os filhos, para neto, aquilo que você teve na parte difícil. Não, eu estou falando ruim, difícil. Sim. Difícil, porque não tem nada na vida que você é tudo bonito. Lógico. Você tem a parte que ela sobe, mas ela tem aquela que desce. Você anda como é que é? Na sombra da morte, né? Então, mas você tem que ter fé, ter perseverança e não desanimar nunca. Sim. A minha cabeça era essa. Não desanimar, nunca desanime. Sim. Vai para frente. Caiu, levanta. Isso é o que eu pensava sempre. E até hoje eu penso assim. E não é só no que você está falando, né? Eu falo assim, hoje a gente vê isso, eu falo pela minha própria esposa, né? Ela tá em casa, ela fala, seu pai tem 70 e poucos anos e levanta, parece que é um menino que tá trabalhando, 78. que tá lá, que tá na escolha, que tá fazendo essa disposição, essa energia dele. Então não é só o que você tá falando. Eu acho que esse é o maior exemplo. Assim, é um exemplo que o senhor de vida, né? Não é que o senhor dá, eu acho que o senhor deu sempre. A gente esteve muito próximo aí, né, nas fases mais difíceis, né, que o senhor passou, e mesmo diante dos perrengues, pense em perrengues difíceis que a gente chegou a passar juntos, o senhor levantava de manhã, põe um sorriso no rosto e falava, vamos lá, vamos trabalhar, vamos para cima. E a gente vê essa característica do senhor até hoje. Isso é resiliência. De não desistir, né? De não desistir. Então, a gente sabe que Deus vai honrar o senhor, a saúde que o senhor tem, a energia que o senhor tem, a vontade de viver, de fazer isso. Isso é um aprendizado que a gente quer levar para os nossos filhos, né? Que a gente quer deixar como valor. Eu acho que isso tem faltado hoje em dia, valores, né? Valores de família, valores de princípios fortes que precisam eu acho ser que ficados, você né? sendo honesto com as pessoas, você prospera. Sim. Porque quando você faz alguma coisa que você fala, eu prejudiquei aquele ser humano ali, ou um negociante, ou um comerciante, você começa a ficar triste por dentro. Sim. Então você não vai para frente. Você tem que estar feliz por dentro. Aí você vai para frente. É isso aí. Entendeu? Aí Deus vem te abençoando, e põe um sorriso no rosto, né? É isso aí. Show de bola, pai, obrigado, né? Foi uma honra, foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Contando tudo isso, acho que tem muita lição, né, para você que está assistindo a gente. Tem muita coisa importante, interessante. Nós vamos deixar todos os contatos dele aqui. Sim, quem então, quiser. Você precisa de uma consultoria, uma ajuda de alguém que tem muita experiência, que pode te ajudar. Então, entre em contato e obrigado, viu? Que Deus te abençoe, te dê muita energia, muita vida ainda para cumprir teu propósito ainda. Exatamente. Eu fico feliz por vocês aqui, que a gente, quando ajoelha de manhã e pede a Deus para proteger vocês, né? Todos os filhos. Que não só prosperidade, né? Mas tem que dar ânimo, saúde, alegria para viver, né? E passar essa alegria para os outros, para os teus filhos, né? Que você passa. Você tem uma alegria tremenda com a tua filha e agora vem mais um herdeiro. Um herdeiro aí que é abençoado, né? Então, eu acho que isso é que importa. Sim. Né? É levar o valor da família para as pessoas. Não levar outra coisa, que eu não vou nem falar nome. Sim. Levar o valor. Ser abençoado e temer a Deus. Todo aquele que teme a Deus, ele é feliz. Não precisa ser rico, mas é feliz. Isso aí. Tá certo? Show de bola, muito bem, seu Davis. Isso aí. Mais um podcast. Mais um podcast que vai pro ar. E vai estar lá no Spotify, né? Então, quem quiser, acompanha no Spotify. E eu já queria aproveitar esse espaço, agradecer nossos patrocinadores, né? Que é a Carbomil,
a Compostos Brasil e a Max Termoplástico, que sempre nos apoiam, estão aqui com a gente, acreditando no projeto da Talkplast. E também dizer que vem novidade por aí o ano que vem. Vem novidades, vem patrocinadores novos, vem projetos novos, muita coisa nova. Fique preparado, porque a partir do ano que vem a Talkplast vai dar um novo salto, né, David? É isso aí, vamos as expectativas para a gente lançar os cursos tão desejados. Isso aí. Então fica ligado aí para o que vem por aí. Porque nós somos a Talkplast.